Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Se o seu time está procurando técnico, o que você considera como requisito fundamental para que alguém assuma o cargo? Os títulos que já ganhou? Os últimos trabalhos? A relação com os jogadores? A parte tática? O que faz um técnico de futebol ser bom? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Só nessa pequena introdução, eu já listei alguns dos principais motivos que fazem um clube se interessar por um profissional dessa área. Me incomodava muito quando, sobretudo no futebol brasileiro, a gente não conseguia sair dos mesmos nomes. Era sempre ali uma dança das cadeiras, onde um sai daqui, outro sai de lá, o daqui vai para lá, o de lá vem para cá. Simplesmente por serem técnicos conhecidos, com passagens em grandes clubes, um relativo sucesso, seja com títulos ou boas campanhas. Ignorava-se fatores fundamentais como o estilo de jogo que o treinador aplica. Será que ele é compatível com o elenco que o clube tem? Ele potencializa peças com as virtudes que os principais jogadores do time possuem? Ele trabalha majoritariamente de uma só maneira ou é um cara mais adaptável ao contexto que ele se encontra? Ele costuma dar espaços para os meninos da base? Os dirigentes, em sua maioria, não viam tais fatores como importantes. E a mesma negligência na hora de contratar também era vista na hora de demitir. No fim, treinador bom era o que conseguia vencer, fosse por lógica, encaixe ou acaso. Se os resultados não viessem num recorte que nem precisa ser muito longo, é rua. Normalmente a paciência se esgota numa sequência de derrotas consecutivas, uma derrota num clássico ou uma eliminação de competição em mata-mata. Houve um tempo em que por aqui se contratava puramente por currículo, os famosos medalhões, e com isso era quase impossível ver nomes como Felipão ou Luxemburgo desempregados, tais como Tite, Renato Gaúcho, Muricy Ramalho, Abel Braga e outros que estão sem mercado atualmente, com exceção desses dois últimos, que hoje em dia nem são mais treinadores, exercem funções diferentes dentro do futebol. Depois, a modinha empurrou os clubes para o lado da aposta em interinos efetivados, na esperança de renovarmos o mercado com nomes mais jovens e sairmos um pouco da mesmice. Nessa surgiram Zé Ricardo, Jair Ventura, Roger Machado, Eduardo Barroca, Fábio Carille, entre outros treinadores que vinham com ideias mais arejadas, uma filosofia mais moderna, alinhada com o que se faz nos grandes times da Europa, nas grandes seleções do mundo inteiro. Mas sem as costas largas dos medalhões, eles balançam mais rápido, costumam ser mais propensos a mudar o seu estilo de jogo que acreditam para se segurarem nos seus cargos. E mais recentemente o mercado se abriu de vez para os estrangeiros. Com isso, vários clubes estão sendo mais criativos na busca por treinadores, procurando fora do país nomes que sejam em tese mais qualificados do que aqueles que aqui estão. O problema é que a maioria acha que só ser estrangeiro basta para ser melhor, como se países como Argentina e Portugal formassem treinadores iguais e com a mesma qualidade, bastando que só serem argentinos ou portugueses já é o suficiente para qualificá-los como melhores. Alguns ainda esperam que esses nomes pouco convencionais, trazidos de fora, venham e tenham um relativo sucesso por aqui, para que quando estejam disponíveis, aí sim, eles serem buscados. O Eduardo Cudê, por exemplo, só treinou o Atlético Mineiro porque já tinha tido uma passagem anterior pelo Internacional. Ninguém no Brasil conhecia o Luiz Castro, que treinou o Botafogo entre 2022 e 2023, mas depois que ele deixou o Al Nassr no fim de 2024, clubes como o próprio Galo e o Vasco também tentaram a contratação dele. O Ramon Dias, que fez sucesso no Vasco em 2023, chegou a ser contratado pelo Botafogo ali entre 2020 e 2021, teve uma doença, foi demitido antes mesmo de fazer sua estreia, só o filho dele, o auxiliar, que chegou a comandar o Botafogo, mas aí ele efetivamente foi treinador do Vasco, conseguiu salvar o time de um rebaixamento que parecia iminente. Hoje ele está no Corinthians, hoje ele foi trazido com essa mesma missão. É claro que alguns nomes são mais conhecidos do que outros, mesmo sem terem tido passagens por aqui, pautados principalmente por títulos conquistados em trabalhos anteriores. O espanhol Miguel Ángel Ramírez foi campeão da Sul-Americana pelo Independiente del Valle do Equador. Por isso, ele foi contratado pelo Internacional. Acabou não tendo o mesmo sucesso por lá. O argentino Jorge Sampaoli também conquistou uma Sula pela Universidade do Chile, além de ter passagens pela própria seleção chilena
onde ele ganhou uma Copa América, e também a seleção argentina, comandando o time dos Hermanos em uma Copa do Mundo. Logo ele conseguiu espaço no futebol brasileiro, passando por Santos, Atlético Mineiro e Flamengo. O também argentino Luiz Ubeldia é outro campeão de Sula, conquistada pela LDU. Acabou parando num time brasileiro, dessa vez o São Paulo. São vários os exemplos que a gente tem de treinadores que a gente viu muitas vezes contra os nossos times em competições internacionais, Libertadores, Sula, ou a gente viu os times deles jogarem um futebol interessante, conseguirem levantar taças, e aí a gente traz para cá, porque o nosso mercado paga melhor, é mais forte, é mais atrativo, e aí os caras acabam seduzidos e vêm para cá, num primeiro momento, beleza? No fim das contas, o principal motivador dos clubes na contratação de um técnico é o currículo. O que ele já venceu, onde trabalhou, que credenciais ele tem, para que o torcedor acredite que ele pode fazer um bom trabalho e que os jogadores confiem de que esse é o cara certo para seguir. Porém, o currículo não joga sozinho. É de suma importância em qualquer profissão que boas e bem-sucedidas experiências anteriores credenciam um postulante a uma vaga de emprego como a melhor pessoa para ela. Mas não necessariamente isso se aplica a um técnico de futebol, que precisa sim de uma boa primeira oportunidade para mostrar seu potencial. E mesmo que isso não tenha se materializado em taças, é possível encontrar bons técnicos a partir de como ele costuma montar os seus times. E para mim, essa deveria ser a coisa mais importante que o contratante deve analisar antes de escolher um treinador. A equação é simples. X é igual ao estilo de jogo que o técnico que eu estou procurando pratica. E o resultado tem que ser igual à soma de Y, que é como eu quero que o meu time jogue, mais Z. Meu elenco é compatível com esse estilo de jogo. Uma vez que tenhamos resolvido essa equação, a tendência é que um profissional tenha sucesso, beleza? Porém, também é importante um time ter bem definidas as suas metas esportivas e proporcionar ao profissional o tempo de trabalho para que ele consiga implementar suas ideias e desenvolvê-las de forma que, aperfeiçoando-as, o rendimento só tenda a subir. Obviamente que quando um time joga mais vezes bem do que mal, ele tende a vencer mais do que não vencer jogos. Mas eu sempre bato na tecla de que os treinadores devem garantir seu desempenho acima dos resultados. Os resultados são consequência da boa aplicação das ideias por parte dos jogadores, beleza? Outra questão que deve ser levada em consideração é a montagem do elenco. Se você contrata muitos nomes que o treinador pediu e depois o demite, dificilmente esses mesmos nomes vão dar certo sob uma ideia de jogo diferente de outro treinador também diferente, beleza? Portanto, assim como o clube deve ter pré-determinada a filosofia de jogo que ele quer aplicar na escolha do treinador, ele também deve aplicar essa mesma filosofia na escolha dos jogadores que farão parte do grupo, para que o encaixe seja mais rápido e fácil. Até por isso, eu vou dar um exemplo aqui do meu time, tá? Do Botafogo. Ele tem demorado, muito inclusive, na escolha do seu técnico para 2025. A montagem do elenco está sendo feita mesmo sem o técnico, porque o clube não tem por prática contratar jogadores a pedido do treinador. Primeiro porque nunca se sabe se o trabalho vai ser interrompido no meio do processo por uma das partes, né? Seja a do clube, optando por demitir o treinador à medida que as coisas não saem como esperado, ou seja por opção do técnico, que aceita uma proposta mais vantajosa, financeira ou desportiva, de outra instituição. Isso tem acontecido bastante ultimamente. E segundo, porque o clube entende que deve jogar de uma maneira de jogo pré-determinada. E os scouts têm por função localizar os jogadores que se encaixam nessa maneira de jogar. Então, para que o clube não fique refém dos pedidos do treinador, que sim, deve ser ouvido, deve dar o seu aval na escolha dos atletas, além de solicitar à diretoria que carências percebidas por ele sejam resolvidas, os times não são montados para que o treinador que chega, e sim para a forma de jogo que o clube idealiza, tal qual a escolha do próprio comandante desse elenco, beleza? Outra coisa que acaba pesando são as relações interpessoais. Cada treinador tem um tipo de personalidade, assim como cada grupo de atletas funciona melhor com determinado tipo de treinador. Tem o técnico mais paizão, tem o que é mais exigente do ponto de vista tático, tem o boleirão, que normalmente é um cara que parou de jogar há pouco tempo, tem até uma certa admiração do grupo de jogadores, tem o que prefere não ter amizade com os atletas, mantendo o vínculo com eles estritamente profissional, para que o respeito à hierarquia seja mantido. Enfim, cada perfil vai agradar mais uns atletas do que outros. Normalmente os que desagradam serão aqueles que jogam menos partidas ou têm menos minutos. O jogador quer jogar, quer estar em campo sempre. O treinador bom é o que me bota para jogar. Essa pode ser uma outra diferença entre os técnicos.
Tem aqueles que preferem rodar os elencos, manter aberta a disputa por posições, escalando jogadores em partidas mais importantes, com base na meritocracia. Assim ninguém se sente acomodado por ser dono da posição. E ninguém se sente insatisfeito por estar jogando pouco. Mas também tem treinadores que preferem dar sequência a um time titular com base na repetição dos mesmos nomes atuando juntos, para que se refine cada vez mais o entrosamento entre os mesmos. Afinal de contas, mexer muito na equipe de um jogo para o outro pode atrapalhar nas definições de padrões táticos e automatizações de movimentos, mesmo que o argumento seja surpreender o adversário com a troca de um nome por outro. Às vezes o tiro sai pela culatra, você que acaba desentrosando o seu próprio time, é você que acaba surpreendido, porque os mecanismos não estão tão bem alinhados, treinados, entrosados, beleza? E um outro tópico que eu gostaria de discutir aqui com vocês, galera, é como as categorias de base são trabalhadas no Brasil. Sabemos que normalmente os técnicos da base são treinadores pouco experientes. Afinal, todo técnico precisa começar de algum lugar. Mas pensa comigo, se os jogadores estão em fase de desenvolvimento como profissionais e os treinadores também estão nessa mesma etapa da carreira, como o treinador vai passar uma experiência aos jogadores que normalmente nem mesmo eles têm? Tudo bem, que a maioria dos treinadores são ex-jogadores, e a experiência que eles podem passar é a vivida dentro de campo enquanto atletas. Porém, não é a mesma coisa ser um jogador experiente passando dicas para um outro atleta mais jovem e ser um técnico começando na profissão, ajudando outro iniciante em sua função, que no caso é o jogador. Fora o fato de que o treinador ex-jogador não atuou nas 11 posições do campo. E mesmo sua experiência dentro das 4 linhas não será suficiente para ajudar todos os jogadores a se desenvolver. No meu ponto de vista, todo jovem treinador deve começar em clubes menores. E toda a base de time grande deve ter técnicos experientes. Isso aqui é opinião, tá? Se vocês discordarem, vocês podem deixar aí nos comentários. Mas por que isso não acontece? Porque é muito difícil um treinador experiente topar comandar uma categoria de base, eventualmente recebendo salários menores e tendo menos visibilidade. Assim como é mais fácil que esses caras trabalhem numa etapa da carreira em que ficam sem mercado nos principais clubes, justamente nos clubes menores, já que vai haver uma paciência maior desses clubes em mantê-los, assim como um esforço e boa vontade maior em pagar o que eles vão pedir, mesmo no terço final ali de suas carreiras. A gente viu, por exemplo, o João Santana sendo técnico do Boa Vista, recentemente. Um técnico que foi campeão carioca nos 4 grandes, e aí estava ali num clube menor dentro do estado. Na minha opinião, a ordem está invertida. Para um melhor desenvolvimento dos nossos treinadores, os jovens devem ter a vivência maior em clubes menores, onde a tolerância para o erro é maior, e ele vai conseguir a experiência necessária para mostrar o seu trabalho e chamar a atenção dos grandes clubes, não pelo currículo, porque eles dificilmente vão ter títulos e tudo mais com pouca idade em grandes clubes, mas sim pela forma como eles desenvolvem seus times. E ao mesmo tempo, os jovens jogadores que crescem nos clubes grandes e cada vez mais cedo são utilizados nos times principais, não vão olhar para os seus comandantes com pouco respeito e terão muito mais a aprender com caras com mais bagagem, não só dentro, mas também à beira do campo. Imagina, por exemplo, jogadores de uma seleção brasileira de base que já jogam como titulares em clubes como Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, enfim, sendo comandados por técnicos consagrados, vencedores, até internacionais em certos casos, e aí chega numa seleção sub-20, sub-17 e terem como comandantes um Ramon Menezes da vida, com todo respeito ao Ramon Menezes, mas pô, qual é o currículo que ele tem como técnico? Inclusive ele foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção recentemente. Mas vocês repararam que ao longo da campanha muito se bateu no Ramon, especialmente quando o Brasil sofreu uma goleada por 6-0 diante da Argentina? Né? Qual era o principal argumento? Ele não é capacitado para comandar uma seleção brasileira de base. Que currículo ele tem para isso? No entanto, ele nem foi citado no momento que a seleção ganhou o título. Quase que como se tivesse ganho apesar dele, não por causa dele também. Como é o caso como um time perde. Isso porque treinador de futebol é quase como se fossem políticos que ocupam cargos públicos. Na boa, ninguém sabe nem o nome. Na ruim, o culpado é sempre ele. E eu nunca deixo de comparar a forma como pensamos base, tanto nos clubes quanto também nas seleções, como a forma em que se pensa em outros países. Quer ver? A Espanha, por exemplo, foi vice-campeã olímpica em 2021 com o Luis de la Fuente como técnico. Um treinador que à época tinha 60 anos de idade,
com passagens em clubes como Athletic Bilbao e Alavés, até que 16 anos de carreira depois foi escolhido para comandar as seleções de base da Espanha, tendo escalado as seleções sub-19, sub-21 e sub-23, sendo campeão europeu nas duas primeiras. E em 2022, depois da saída do Luis Henrique da seleção principal, depois da Copa do Mundo, ele assumiu o cargo da seleção de La Roja principal e foi campeão da Nations League 22-23 e da Euro em 2024. Olha o caminho que o De La Fuente percorreu. E ele já tinha experiência como técnico profissional, ele já tinha 16 anos de carreira, ele já tinha experiência na seleção de base e galgou degraus até conseguir chegar à seleção principal. Vamos traçar um paralelo com os nossos últimos treinadores de seleção olímpica? Rogério Micali, campeão olímpico no Rio em 2016. Até ele assumir o cargo na seleção sub-20, em 2015, aos 47 anos de idade, ele tinha tido um trabalho em time profissional em clubes. Foi no Grêmio Prudente, em 2011. Antes disso, ele trabalhou nas categorias de base de 7 equipes. Entre as mais relevantes, o Figueirense, onde ele ganhou a Copinha em 2008, e o Atlético Mineiro, onde ele teve duas passagens, entre 2009 e 2010, depois entre 2012 e 2014. Até aqui ele tinha 16 anos de carreira, os mesmos 16 anos que o De La Fuente. Depois disso ele teve passagens mal sucedidas no futebol profissional, depois de ganhar o ouro olímpico com a seleção, em clubes como o próprio Galo, teve duas passagens pelo Paraná, pelo Figueirense, voltou a ter uma experiência de base, dessa vez pelo Cruzeiro, chegou a treinar o Al Hilal, da Arábia Saudita, em 13 partidas, o Al Dafra, dos Emirados Árabes, atualmente é o técnico da seleção sub-20 do Egito. Inclusive estava aí nas últimas Olimpíadas pela seleção egípcia. Vamos falar agora do André Jardine, campeão olímpico em Tóquio 2021. A experiência dele como treinador antes de assumir a seleção sub-20 em 2019 foi ter trabalhado como interino no Grêmio em 2014, na base do São Paulo entre 2015 e 2018, e depois de assumir interinamente também em São Paulo em novembro de 2018, ele foi efetivado e demitido em fevereiro do ano seguinte, depois de uma eliminação do tricolor na primeira fase da Libertadores. Isso aqui foi suficiente para colocá-lo na seleção sub-20, aos 40 anos de idade e 5 anos de carreira. Beleza, foi campeão olímpico, aconteceu, foi bem sucedido, e depois disso ele foi mais bem sucedido ainda, no América do México, onde hoje ele é ídolo. Ele tem 6 títulos conquistados em pouco menos de 2 anos, entre eles 2 apertura e 1 clausura, mas faria muito mais sentido se ele tivesse assumido uma seleção sub-20 com o que ele já ganhou pós-ouro em Tóquio do que com 5 anos de carreira, e menos de 4 meses de experiência em futebol profissional. E vamos falar agora do Ramon Menezes, que é o atual treinador da seleção sub-20, que não conseguiu classificar a gente para a última Olimpíada, mas que foi o nosso técnico campeão sul-americano da categoria nesse ano e até teve uma experiência como interino na seleção principal em 23, comandando nossa seleção em 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Ele é técnico desde 2015, onde ele treinou clubes como a Associação Esportiva Evangélica de Goiás, teve 2 passagens pelo Anápolis, treinou também o Guarani de Minas Gerais, o Joinville, o Tombense, foi auxiliar técnico do Vasco da Gama, efetivado depois em março de 2020 como técnico principal. Essa passagem durou até outubro do mesmo ano, depois ele seguiu carreira no CRB e no Vitória até chegar à Seleção Brasileira Sub-20 em 2022, com 50 anos de idade, 7 anos de carreira e 1 campeonato goiano da Série C de título no currículo. Ao longo desses 3 anos, além do título sul-americano Sub-20, ele também ganhou 1 ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, caiu nas quartas de final da Copa do Mundo no mesmo ano, além de não ter conseguido classificação no pré-olímpico de 2024. Eu pergunto a vocês se diante desse cenário, onde a gente escolhe técnicos pouco experientes como profissionais, pouco vencedores enquanto treinadores e com pouco mercado até dentro do futebol nacional, não seria mais interessante a gente escolher um Felipão, um Luxemburgo da vida para assumir uma seleção de base? Não seria mais interessante até para eles trabalhar no desenvolvimento das nossas joias do que ficar pulando de clube em clube, se expondo a críticas de quem os acha ultrapassados, não conseguindo desenvolver trabalhos que durem mais do que alguns meses, que é o atual cenário desses treinadores? Não seria melhor também para os nossos jogadores crescerem sob a orientação de caras que foram tão vencedores e que vão impor respeito a eles do que nomes que são menos competentes até do que eles têm em seus clubes?
Por mais que você ache que hoje um Luxemburgo ou um Filipão também sejam menos competentes, mas um mercado como esse não é mais compatível com caras com conhecimento que eles têm? Assim como o mercado europeu de seleções normalmente é para caras muito experientes, porque os que estão no auge estão comandando clubes da elite das principais ligas, aqui no Brasil a gente coloca nosso melhor treinador, em teoria, na seleção, mas os jogadores estão quase todos na Europa, trabalhando com os melhores nomes possíveis do momento. Chega na seleção, o técnico é muito inferior, tanto em qualidade quanto no currículo, do que os caras, né, que eles trabalham nos clubes. Isso não é ruim? Imagina, o Savinho trabalha com o Guardiola, o Marquinhos trabalha com o Luiz Henrique, o Alisson trabalhava, né, com o Klopp, agora o Klopp não está mais lá, o Vini, o Rodrigo, o Militão, o Endrick, que trabalham com o Ancelotti. Aí eles vêm para a seleção trabalhar com o Dorival Júnior. Eles vão ter o mesmo respeito? Então, galera, para arrematar, muitas variáveis têm de ser consideradas na hora de contratar um técnico de futebol. São muitas coisas que fazem eles serem bons treinadores, mas principalmente o trabalho em campo tem que falar mais alto. A compatibilidade, né, da forma de jogar do treinador com o tipo de elenco que ele tem, e é que vão decidir se aquele cara vai dar match ou não num clube ou numa seleção. Só o bom currículo, só o último trabalho, só a experiência ou só a juventude não dizem por si só se um treinador é bom ou ruim, ou é a melhor escolha para um trabalho específico. Mas eu quero te ouvir, o que você acha sobre esse tema, concorda com os meus argumentos, discorda, deixa para mim o seu feedback se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, sugira mais temas para debatermos aqui no Pautas e Táticas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!